Você está sendo enganado. E olha aí, ó, os escolhidos não são enganados, mas você pode estar entrando pelo cano. E nós vamos mostrar por quê. Aceite o desafio e venha ver o que está escrito. Olha ali, ó. Sede, portanto, astutos como as serpentes. Aonde está a astúcia dessa gente que deixa ser enganado por qualquer um? Olha aí, ó. Maldito o homem que confia no homem. Não tem que confiar em ninguém. Tem que confiar na palavra. E a palavra é o que está escrito. Nós vamos mostrar para vocês. Olha aí, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse "se possível fora" quer dizer o quê? Que é impossível enganar os escolhidos. Se você está sendo enganado, cara, você não vai ser escolhido. Deu para sacar? Porque você confia em homem. Em vez de ir lá na Bíblia e ler, você vai atrás do que os outros dizem. Olha aí, ó. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se ele se transfigura até em anjo de luz, imagina se transfigurar num político. Vocês estão entendendo? Se transfigurar num pastor, num sacerdote, seja lá quem for. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no mundo cristão. Ó, continua aí para vocês verem. Olha onde vocês podem cair. Ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Observem aonde vocês estão entrando. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, para os que estão morrendo, os que estão se lascando, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é esse prazer na iniquidade? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ficar assustados. Olha ali, ó. Tem que todo mundo comprar fuzil. Isso ali é notícia do Correio Brasiliense, um jornal. Vocês vão ver o que acontece com o jornal, as TVs e as revistas se eles mentirem. Eles são processados e perdem milhões em processo. Olha ali, ó. O que é aquilo ali, ó? O Bolsonaro, em plena mortandade, 4.000 pessoas morrendo por dia, ele imitando o cara com falta de ar. Isso é sentir prazer na iniquidade. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O prazer de ver o sofrimento dos outros. Olha ali, ó. Ó a notícia ali. Isso aqui é a notícia do último segundo. Bolsonaro novamente imita paciente com falta de ar em transmissão ao vivo. Isso que é sentir prazer na iniquidade. Olha ali, ó. Olha essa foto aqui. Vamos ver se a gente consegue dar um... Tá. Isso ali é o Bolsonaro ali com cartaz CPF cancelado. O que significa CPF cancelado? Ele está explicando ali. É uma gíria usada por milícias e grupos de extermínio para comemorar mortes. Prazer na iniquidade. Prazer na iniquidade. O que é isso? Vou abordar de uma forma aqui para ver se vocês compreendem melhor. Olha aí, ó. Tem gente que quando vê falar sobre o aquecimento global,
a pessoa fica, parece que encantada, fica deslumbrada com aquilo. Tem uns que falam, nossa, mas está profetizado. Mas Deus é fiel, Ele falou que ia acontecer e está acontecendo. Quer dizer, não é absurdo um negócio desse? Eles ficam exultando de alegria, parece que tem prazer em ver o que está prestes a acontecer com o mundo se não for revertido esse processo de aquecimento global. Vocês, por favor, pesquisem. Olha aqui, ó. É para grande parte do mundo, não é só do Brasil, não é do mundo. Vai virar deserto. E não vai ser o fim do mundo, não. Por quê? Muito simples, tem país que vai ficar com o clima até melhor. Vocês estão entendendo? Tem país que vai ficar com o clima até melhor. Então não é nenhum fim de mundo. Se você pegar e vir aqui, ó, no nosso canal, ó, o canal da Democracia Direta Já no YouTube, vejam esse vídeo aqui, ó. Vamos rolar aí para vocês verem. Isso aqui são as explosões de metano no permafrost, lá no Polo Norte. Era uma terra que era completamente congelada, agora está descongelando. Perma de permanente. Então o pessoal, eles veem, vamos dizer assim, eles veem todas as explicações que são incontestáveis. Olha o que está acontecendo. Explosões e mais explosões no permafrost. Isso é liberação de metano. Então o aquecimento global está sendo triplicado. É por isso que fez 49 graus no Canadá, lá pertinho do Polo Norte, 48 graus na Sibéria, grudada no Polo Norte, fez 49 graus na Itália, 53 graus e meio no Kuwait, 41 graus no Iraque, e vai por aí afora. Isso aí está vindo lá do norte. A hora que chegar aqui, a situação vai ficar muito pior do que já está hoje. Eu quero ver o que a gente vai plantar, o que vai dar de comida para os nossos filhos e netos. Mas não, o pessoal parece que sente prazer de ver essa maldade. Vocês entenderam o que é prazer na iniquidade? Eles veem tudo isso e se admiram. Não são capazes de pensar, mas o que foi ensinado pelos apóstolos? Promover o bem e a justiça. O que foi ensinado por Paulo? Vença o mal fazendo o bem. Mas não pode, imagina. Eles têm que exultar de alegria vendo toda essa maldade. Não se tocam que isso é fruto do livre-arbítrio que o homem tem. O livre-arbítrio permitido por Deus. Vocês estão entendendo? Então isso aí não é Deus que está fazendo, é o próprio homem. E no próprio Apocalipse diz: chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Eles não param para pensar nisso, só pensa na maldade, só pensa naquela coisa que parece que tem um ódio no coração, que quer ver tudo desmoronar, quer ver tudo desandar, tudo ir para o espaço, as pessoas sofrendo, morrendo de fome, as crianças sem ter o que comer. Isso é sentir prazer na maldade. Isso não interessa se vai acontecer ou se não vai acontecer o Apocalipse. O Apocalipse pode ser daqui 2000 anos, daqui 5000 anos, como pode ser amanhã. Você tem que se preocupar com o que você está fazendo, se você está obedecendo o que foi ensinado na Bíblia. Pega, digita no Google, como a gente ensina aí no celular, digita vença o mal fazendo bem e digita a Bíblia. Você vai direto no versículo que explica que o cristão tem a obrigação de vencer o mal fazendo bem. Então não podemos fugir dessa obrigação, não importa o que vai acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Entenderam? Não é ficar admirando isso aí. Às vezes você vai saber se isso é obra de Deus, se é obra do diabo, ou se é obra do próprio homem. Isso aí não interessa. O que interessa é o que nós estamos fazendo para defender essas crianças que estão chegando por aí.
que é obrigação nossa. A Bíblia ensina que a gente não deve se preocupar com o que havemos de comer, de beber, de vestir, de morar. Mas não fala que não devemos nos preocupar com o que as crianças vão de vestir, de comer, de beber. Vocês estão entendendo? E além disso, a Bíblia ensina: buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer, busque primeiro o reino de Deus. Em primeiro o reino de Deus, em segundo lugar essas coisas, que é um negócio importante. Isso a própria Bíblia diz, inclusive o próprio Paulo fala: aquele, pois, que não quiser trabalhar, que também não coma. Então a gente tem que se preocupar com essas coisas, com o que há de comer, de beber, de vestir, de morar. E principalmente com o que os outros vão de fazer. As crianças necessitadas, os idosos. Que espécie de cristãos nós somos de ver todas essas atrocidades que estão prestes a acontecer, se o processo não for revertido, e exultarmos de alegria? Isso é coisa de cristão? Depois escrevem lá com todas as letras, ó. É só ir na Bíblia e ver, ó. Só ali, ó, na passagem ali. Olha, será revelado iníquo, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Isso é falta de amor, gente. Isso é falta de amor. Aquele negócio que está ali, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá para cima. Aquele negócio ali, ó. Caio na real, gente. Isso é muito grave, muito grave. Esse negócio de violência, de rancor, de ódio, de vingança. Olha ali, ó. Isso é coisa do Antigo Testamento. Cristo não aboliu a lei, mas ele aperfeiçoou a lei. Isso está nas cartas de Paulo. Um novo sacerdote tomou lugar pela ordem de Melquisedeque, e foi Cristo. Então é necessário que nova lei se imponha, e ele trouxe para a gente a nova lei, que é a própria graça. Agora, você vai ali atrás de preceitos do Antigo Testamento. Olha ali, ó. Tem que todo mundo comprar fuzil, defende Bolsonaro. Isso é coisa da lei antiga. Como é que era a lei na lei antiga? Mulher adúltera enterrava no chão até a cintura e apedrejava até a morte. O que a nova lei que aperfeiçoou a antiga ensinou? É a mesma coisa com relação a tudo isso. Vocês observem. Tudo isso que eu estou falando aqui, não dá para falar. O vídeo fica muito extenso. Vocês não podem acreditar no que eu estou falando. Mas vocês vão lá no Google e pesquisem o versículo. Pesquise o versículo. Chega lá e fala, digita Melquisedeque, Novo Testamento, e Paulo. Ele vai jogar para você no versículo que fala sobre isso. Vocês entenderam? A gente tem que ser astuto para essas coisas. Não pode ficar dando bobeira. Isso aqui é coisa do Antigo Testamento. É uma lei ultrapassada. Nós vivemos sob a graça. Se vocês procurarem esse versículo em Paulo, vocês vão ver o seguinte: a lei foi feita para que todos sejam condenados. Então quem tem esse tipo de atitude, ele vai ser julgado segundo a lei e vai ser condenado, porque a lei é feita para que todos sejam condenados, e a graça foi trazida por Cristo. Mas o que é a graça? Tem que ser astuto como uma serpente, usar essa astúcia principalmente para o benefício de todos. Não é só a hora que a gente vai fazer um negócio, a hora que vai
arquitetar alguma coisa em benefício nosso, a gente vai ser esperto, vai ser inteligente, vai usar toda a nossa capacidade. Não, isso aí tem que usar aqui, ó, para toda a sociedade, para ver o que a gente pode fazer para melhorar as coisas para todos. A graça também ordena que o cristão tem a obrigação de vencer o mal fazendo o bem. Por que vocês acham que os cristãos eram dados de comida aos leões? Ninguém gostava dos cristãos no mundo político, né? O pessoal que está lá em cima. Na época era o Império Romano. Detestava os cristãos. Por quê? Os cristãos esfregam a verdade na cara. O cristão não aceita mentira, não aceita injustiça, não aceita maldade. E qual outra ordenância que a gente vê que veio junto com a graça? Amai-vos uns aos outros como Cristo nos amou. Ora, mas que espécie de amor é esse que vê aí, olha, o aquecimento global vindo e não se preocupa com o que vai acontecer com as crianças? Cara, mas isso é uma crueldade monstruosa. O cara tem coragem de dizer que é cristão e não é capaz de ler lá no Apocalipse. Por favor, digita aí no Google que está no seu celular: chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Quem é que está destruindo a terra para chegar nesse ponto? Não é só quem vai lá e corta a árvore, mete fogo na floresta. É quem vê e não faz nada. Não é capaz nem de estudar o assunto, não é capaz nem de discutir o assunto. Não é capaz nem na hora que tem um movimento na rua lá em defesa do meio ambiente. Eu não vou porque imagina, se eu for lá posso levar até um tiro. O cara levou um tiro de bala de borracha no olho e ficou cego. Cara, os cristãos primitivos eram jogados de comida aos leões. E você tem receio, tem medo de erguer uma faixa num protesto para estampar a verdade na cara de todos. Você está negando a Cristo, porque Cristo é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reflita sobre o que você está fazendo, meu amigo, minha amiga. Olha aí, ó, olha o prazer na iniquidade. Prazer na iniquidade. Olha aqui, ó, olha ali, ó. Isso aqui é a revelação do iníquo. Para que sejam julgados todos os que creram. Os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, prazer na maldade. Eles se encantam porque esse cara aqui, o Bolsonaro, ele quer trazer de volta a ditadura. Olha só, os países do mundo novo são as ex-colônias europeias. É Brasil, Argentina, México, Peru, Paraguai, Austrália, uns países lá da África, Angola. Quais os países do mundo novo que não passaram por uma ditadura, que permaneceram democráticos? Foram os Estados Unidos, a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália. Só esses 4. E são dos mais desenvolvidos do mundo. O que aconteceu com o Brasil e outros países que enfrentaram a ditadura, que o Bolsonaro quer trazer de volta? Olha aí, ó. Olha na época da ditadura aqui, ó. Fome matou em 5 anos 10 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. No país inteiro deve ter beirado aí quase 10 milhões. Mais de 10 milhões. Muito mais. Olha o estado dessa criança. Olha o povo ali ajoelhado na beira do asfalto, implorando uma carona para vir pro Sudeste. Isso é um crime o que estão fazendo. Indo lá atrás desse sujeito aqui, ó, dizendo que autorizam. Nós autorizamos o que? Intervenção militar para quê? Para trazer de volta a ditadura ao Brasil.
Olha ali, ó, o estado daquela criança. Isso, e sentem um prazer imenso nessa maldade. É brincadeira um negócio desse. Gente que se diz cristão. Aí o cara vem e fala que mas o Lula roubou. Meu amigo, que se dane se o Lula roubou, se quem quer que seja tenha roubado. Olha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Agora porque vamos dizer lá, alguém roubou, fez alguma coisa errada, nós vamos abrir mão dos direitos que foram ensinados pelos próprios apóstolos de Cristo. É brincadeira um negócio desse. Olha ali, ó, vai lá, ó. Isso aqui está aqui para vocês verem. Ó. Pega a Bíblia, pega o Google, aí, o que vocês quiserem. Ó. Olha o que foi ensinado pelos apóstolos. Quando o povo havia injustiça lá no meio dos cristãos e tinha gente passando até necessidade. Vai lá, ó, lê todo o capítulo 6 de Atos e vê especificamente aqui o que os apóstolos ensinaram. Escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio de providenciar o sustento de todos, de trazer justiça para aquela comunidade, importante negócio de tratar dos assuntos coletivos. É isso que vocês estão vendo, a democracia surgiu dos ensinamentos de Cristo, não foi em Atenas. Atenas, escravo não podia votar, mulher não podia votar e pobre não podia votar. Os apóstolos é que ensinaram a verdadeira democracia. E por isso o Estado de Israel foi dizimado pelo ditador da época, que era o imperador romano. Ditador esse que Bolsonaro quer se transformar agora no nosso país. E tem cristão, tem gente que se diz cristão e vai lá erguer a faixinha. Nós autorizamos a intervenção militar para a instituição da nova ditadura. Brincadeira, gente, brincadeira. Acorda. Gente, vamos acordar. Olha aí o que a Bíblia ensina. Portanto, qualquer um que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por que isso? O cara vai lá na igreja, seja lá qual for, participa da cerimônia da Santa Ceia, mas faz indignamente. É esse tipo de gente que é culpado pelo sacrifício que Cristo teve que fazer. Por quê? Porque são os falsos adoradores, aqueles que adoram apenas com os lábios, ficam aleluia, 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 e nas ações fazem o contrário. Eles são os primeiros a se omitir. É triste, gente, é triste. Acompanhe que é muito sério a coisa. Olha lá, ó. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Serão indignos. Olha ali, ó, na sequência, ó. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque Cristo nessa passagem revelou que aqueles que o seguissem de verdade também seriam perseguidos, torturados e assassinados, como aconteceu com Cristo, como aconteceu com os apóstolos e como aconteceu com os primeiros cristãos, que eram dados de comida aos leões. Por quê?
porque não aceitavam mentira, maldade e injustiça e lutavam para vencer o mal fazendo o bem. Por quê? Porque eles amavam, se preocupavam e cuidavam uns dos outros. Naquele tempo não havia necessitados entre eles por causa disso. Uns cuidavam dos outros, uns se importavam com o que acontecia com os outros. E foram as últimas consequências, perderam até a própria vida defendendo a verdade, que é a arma do cristão, esfregar a verdade na cara dos outros. Agora, aqui, ensinamento bíblico que tem a ver com aquela passagem: não se pode servir a dois senhores. Então o homem tem que escolher entre o bem ou o mal, porque aquele que for morno, esse será vomitado pela boca. Então não pode ser inútil, porque lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Esse nem para o inferno não vai para as trevas exteriores, porque é um inútil. Ele fica em cima do muro, ele não desce em cima do muro, ele só fica lá. Vamos ver se é mais vantagem daqui, se é mais vantagem dali, e qualquer coisa, nossa, imagina, já corre lá, ajoelha e pede pelo amor de Deus, e fica lá puxando o saco, aleluia, aleluia, Senhor, Senhor, pedindo proteção. Acorda, cara. Nem os primeiros cristãos que eram dados de comida aos leões receberam proteção. Você tem que tomar sua cruz, cara. O cara tem um protesto lá pelo meio ambiente, misericórdia, que eu posso levar um tiro no olho. Aí já ajoelha lá, só de imaginar já ajoelha lá e fica pedindo proteção. Acorda, cara. Acorda. Olha o que aconteceu com a tentação de Cristo no deserto. Olha o que o diabo ensina, olha o ensinamento do diabo que ele queria impor sobre Cristo. Olha ali, levou Cristo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não é exatamente o que os caras fazem lá. Imagina eu ir num protesto do meio ambiente, um protesto pelo impeachment do Bolsonaro. Eu posso levar até um tiro no olho. Aí, só de pensar nisso, ele já corre lá no quarto dele, ajoelha e fica lá orando: me protege, me protege, me protege. Ensinamento do capeta. Você tem que ter medo de não honrar o nome de Cristo, de não defender a verdade, cara. Para pensar se você não está sendo um servo inútil e deixando o mal prosperar no meio da comunidade. Isso é coisa que se faça um cristão. Acorda, gente, acorda que a coisa é feia. Olha o que está escrito. Não confie em homem, confie na palavra. Mas a palavra tem que ser lida. Olha ali: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Vocês estão entendendo? Olha ali, assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês vão na igreja, pegam um pastor picareta. Não estou dizendo que todos são, existem pessoas maravilhosas, mas vocês vão num pastor picareta, num sacerdote picareta, e o cara diz que vocês receber, quando vocês sentem a presença do Espírito Santo, vocês receberam a graça. Isso é mentira. Vocês receberam apenas o chamado. E olha lá, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o cara, a hora que acredita no picareta, achando que já está salvo, aí vira uma marionete na mão dele, que passa a acreditar cegamente naquele homem
que não passa de homem e da pior espécie que pode existir. Olha aqui o que foi falado para um monte de religiosos que estava orando no templo. Olha aqui, ó, no templo. Ou vocês pensam que a salvação vem como se fosse um time de futebol? Salvação individual, meu amigo. Olha ali, ó. Olha o que Cristo falou no templo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então não adianta estar no templo orando. Os caras estavam no templo orando, olha o que Cristo falou para eles. Então não se enganem com esses pastor picareta aí, que falam que vocês já receberam a salvação. Ó, não se firmou na verdade. Vós tendes por pai o diabo. Não se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Olha ali, ó, essa reportagem aqui, ó. Isso aqui é do Jornal do Povo. Bolsonaro e seus aliados disparam críticas duras contra o Centrão. Isso aí foi durante a eleição. Olha ali o que falou o general Heleno. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, cantou Heleno, o general mais ligado ao Bolsonaro. Isso aqui é notícias do Jornal do Povo. Bolsonaro defende combate à corrupção e diz que se eleito não vai trocar cargos de apoio. Cara, ele não apenas não está combatendo a corrupção, como também trocou cargos por favores políticos. E justamente com o Centrão, que hoje é o seu maior aliado. Dizer, o cara descia o pau, falava que era tudo ladrão. E agora o principal ministro do Bolsonaro é do Centrão. Isso é o sujeito mais mentiroso que pode existir. Olha aí, diz que ia combater a corrupção. A gente não pode afirmar nada. Mas o Lula, não interessa para mim se o Lula é sem vergonha, se é ladrão. Eu sou contra ver os filhos do Lula enriquecendo daquela maneira. Mas e por que os filhos do Bolsonaro podem? Que hipocrisia é essa? E agora está todo mundo reclamando da situação. Olha ali, ó. Esse aqui já é outro. Todo mundo reclamando da situação, desemprego, salário, aposentadoria mais difícil. E agora no dia 7, os caras vão montar um movimento lá para pedir a volta da ditadura, para o Bolsonaro não sair mais do poder. Aonde está a nossa astúcia? Vocês lembram lá no início? Tem que ser astuto. O cristão tem que ser astuto. Olha aí, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a editora Abril, responsável pela revista Veja, a pagar indenização de 250 mil a cada uma das 3 vítimas do caso da escola base. Emissora de TV, jornal e revista. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma matéria do Conjur, conjur.com.br, um site jurídico. Emissora de TV, jornal e revista, quando mente, entra pelo cano, processo milionário nas costas. Olha ali, revista Veja condenada, Folha de São Paulo condenada por fake news. Vou passar mais devagar aqui para vocês verem. Esse aqui é consultorjurídico.jusbrasil.com.br. Esse aqui é particular, mas é uma pessoa responsável que tem por trás. Folha de São Paulo condenada por fake news. Então TV, jornal e revista,
Se mentir, olha, da SEDEP, divulgação precipitada, a Globo é condenada. Mais uma matéria, a Globo condenada. Essa aqui, ou esse CD. Então, vão atrás dos jornais. Aonde está a astúcia do povo? TV, jornal e revista não pode mentir, senão vai processada. É processo milionário nas costas. Aí eu pergunto para vocês, o que estão falando do Bolsonaro, por que ele não está processando a Globo? É porque é tudo verdade. Por que não está processando a Bandeirantes? Por que não processa a Folha de São Paulo? Por que não processa a revista Veja? É porque estão falando a verdade. E se vocês querem ir atrás da verdade, entre nesses meios de comunicação. TV, jornal e revista não são santos. Por isso que a gente tem que ter astúcia. Eles escondem a verdade. Eles escondem muita matéria do povo. Mas o que eles passam é verdadeiro. Então quando você vê uma matéria no jornal, e tem que ver, tem que assistir para saber o que está acontecendo. Pessoas astutas agem desse jeito. E é o que a própria Bíblia ordena que a gente seja. Agora, tem que saber dessas coisas, tem que saber, tem que se aprofundar, tem que se dedicar à busca da verdade, porque você tem que escolher entre a verdade e a mentira. Olha ali o que outro ensinamento, 2 Pedro 1. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Perdição. Essa gente vai levar vocês à perdição. E eles negarão o Senhor que os resgatou. Como é que nega o Senhor que os resgatou? Fazendo parecer que o Senhor ele nos ensinou a extorquir os fiéis nas igrejas, a praticar uma verdadeira chantagem financeira com os fiéis na igreja. Olha ali, ó. Vou falar de novo aqui para vocês. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha aqui, ó. E muitos seguirão suas dissoluções. Os escolhidos não, meu amigo. Os escolhidos não, porque eles não são enganados. Não é possível enganar uma pessoa escolhida. É essa a diferença que a pessoa tem que saber. E para não ser enganada tem que ser astuto. Olha ali, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E prossegue ali, ó. Isso aqui mata completamente a charada. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. É isso que virou as igrejas, muitas igrejas hoje em dia. Virou um verdadeiro mercado. Se o cara quiser pode até vender a igreja dele. Astúcia, meu amigo, é isso aqui, ó. Usar o Google e outros buscadores de endereço na internet. Então, pessoal, astúcia não faz mal para ninguém. E até pelo contrário, a Bíblia recomenda, e não apenas recomenda, ela ordena. Está escrito: sede astutos como as serpentes. Então vamos procurar obedecer o ensinamento? Olha lá, ó, que bacaninha. Você pega no seu celular, ele já tem um buscador de internet. Existem outros, mas o que vem no celular é o Google. Aquele cara ali, ó. Vocês vêm aqui, ó, e clica nele, ó. Ele vai abrir. Começar desde o começo, né? Ele abre aqui, ó. Você vai lá em cima ali, onde está escrito pesquisar. Dá um clique ali, ele fica com aquele cursorzinho ali, ó. E vem aqui, ele abre o teclado. Você digita ali, ó,
de dízimo. Já aparece ali, ó. Olha quantos sites aparece trazendo, ó, versículos sobre o dízimo. Isso aí pode fazer para pesquisar a Bíblia, para pesquisar a vida de político, para pesquisar se um assunto é mentira ou é verdade. Por quê? Buscadores de endereço como o Google, eles mandam vocês para um endereço eletrônico. E o endereço eletrônico de um site, ele tem uma pessoa, tem uma empresa, uma entidade, tem alguém que pode ser processado, que nem as TV, jornais e revistas são, se falarem besteira, entenderam? Se começar a mentir, se começar a caluniar. Então a gente tem que ter essa astúcia com a gente, porque senão nós somos enganados. A gente vive no mundo da lua, como se estivesse numa realidade paralela. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, se vocês pesquisarem o dízimo, eles vão te dar aqui todos os versículos da Bíblia relacionados com versículos sobre o dízimo. Se você quiser conferir, pega aqui na internet, né, no Google, e vai lá na Bíblia e confere. Vocês vão ver que o dízimo não era dado para a igreja, não. O dízimo era para uma família gastar numa festa em Jerusalém. Apenas de 3 em 3 anos o dízimo era entregue para os levitas. E os levitas davam só 10% do dízimo para o sacerdote. O resto era para cuidar da igreja. Era assim que funcionava. Então esses picaretas aí que ficam extorquindo o dinheiro da população, isso aí é o falso profeta. É o que está escrito ali, reveja esse vídeo. Vocês estão sendo enganados. Saiam das garras das pessoas aí. Isso aí é como a própria Bíblia diz, vai levar à perdição. Vocês estão entendendo? Acorda, gente, acorda. Olha aí o que os apóstolos ensinaram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. E elegeram, os apóstolos ensinaram os seus seguidores a eleger pessoas simples do povo para tratar dos assuntos coletivos. Isso é o que provocou a ira do imperador romano, que era um ditador absoluto, mandava e desmandava em tudo como ele queria. Imagina ver pessoas simples do povo, eleger pessoas simples do povo para tratar dos assuntos coletivos. Isso tem nome, chama democracia. Esses atos no dia 7 de setembro, Bolsonaro está convocando exatamente para tirar esse direito do povo, o direito da gente escolher os nossos representantes. Aí vem gente e fala, mas o Lula roubou, o Lula que se dane, se é sem vergonha, safado. Agora porque o Lula roubou a gente vai abrir mão dos direitos de escolher outros políticos, outros responsáveis por tratar dos assuntos coletivos. Se o Lula roubou, a Dilma roubou, se alguém roubou, eles não estão pagando, não saíram do poder. Agora, o que significa Bolsonaro instalar uma nova ditadura no Brasil, fechando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso? Isso significa que ele não sai mais de lá. Ele pode fazer o que quiser, que a gente não vai ter direito de eleger ninguém para substituí-lo. Vocês estão entendendo? Na época da ditadura, a última ditadura que teve no Brasil, matou 10 milhões de pessoas de fome, principalmente no Nordeste. Desviaram para o exterior 1/3 do PIB para paraíso fiscal na conta de brasileiros. Vocês estão entendendo? Político era nomeado, os ditadores, na última ditadura, nomeava gente que nem o Paulo Maluf para ser governador de São Paulo. Os jornais não podiam falar mal do cara, a polícia não podia investigar e os juízes não podiam prender. É isso que o Bolsonaro quer trazer de volta, tirar esse direito de escolher. O primeiro que foi escolhido foi Estevão.
Lembre-se da eleição de Estevão. Vai pesquisar na Bíblia, meu amigo. Não acredite em homens. Homens, maldito o homem que confia no homem. Confie na palavra, no que está escrito aí na sua frente. Esse é um vídeo da ONG Democracia Direta Já. E nós estamos preocupados principalmente com isso, na perda desses direitos. Vocês estão entendendo? Somos até criticados por abordar assuntos religiosos, porque nós somos uma ONG de fomento à cidadania. E cidadania tem a ver com política. Então nós somos uma ONG política. Embora apartidária, nós falamos de política. E somos criticados por falar de religião. Nós temos, felizmente, nós conseguimos formar uma equipe que a gente chama de bibleiros. Essa matéria ela foi auxiliada justamente por essa equipe de bibleiros. Ela foi elaborada por eles. E, infelizmente, estão misturando política com religião no Brasil, principalmente o senhor Jair Bolsonaro. Então, se ele faz isso para o mal, como que a gente não pode, como que a gente vai se omitir em procurar fazer isso para o bem? É isso que a gente trouxe aqui para vocês. Esperamos ter esclarecido e ajudado para que cada um tome a decisão correta. Em vez de ir lá no protesto do Bolsonaro que ele está pedindo a volta da ditadura, quando ele fala em intervenção, é para os militares entrarem e fechar o Congresso e o Supremo. Quando eles erguem faixa lá dizendo nós autorizamos, é aquele povinho lá que é meia dúzia de gente. O que é alguns milhares de pessoas perto dos milhões de brasileiros? Como é que a gente pode deixar essa gente ganhar no grito? Quando eles falam nós autorizamos, eles estão dizendo nós autorizamos a intervenção militar. É brincadeira, gente, isso é brincadeira. Colocar o cara lá para eles nunca mais sair e poder nomear todos os governadores, prefeitos de capital. Isso é um absurdo. Acabar com o direito do brasileiro de poder escolher dentre as pessoas simples do povo quem que vai tomar conta dos assuntos coletivos. Esse é o verdadeiro sentido desse trabalho nosso, esclarecer sobre isso. Então não vá no protesto do Bolsonaro, faça o contrário. Vá no protesto, está pedindo impeachment desse sujeito aí, que precisa sair do poder o mais rápido possível. Se você é religioso e se diz cristão, é bem verdade que a Bíblia orienta que oremos por nossas autoridades, oremos por nossos governantes. Entretanto, observem que naquela época, como diz a própria Bíblia, não existe autoridade na terra que não seja instituída por Deus. Por quê? Mas ele está se referindo àquela época. Porque a criança, o imperador, o rei, ou seja lá quem o ditador que fosse, ele era colocado por Deus na barriga daquela mulher que ia dar à luz aquela criança que seria o imperador ou o rei. E hoje como é que funciona? Hoje é diferente. E mesmo em qualquer situação, o cristão, acima de tudo, ele deve vencer o mal fazendo o bem. Ele não pode tolerar mentira, injustiça e maldade. É por isso que os cristãos eram detestados pelo imperador romano. Por que será? Entenderam? E olha aí o ensinamento. Como que as coisas tem que ser, o estudo tem que ser por completo. Olha ali, ó. Porém, ó, isso aqui é no Atos 5:29. Eles estavam sendo repreendidos lá pelos dirigentes judeus, o pessoal que tomava conta lá da cidade no estado de Israel. E o que os apóstolos falaram? Olha lá, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E desobedeceram aquele governante, aquela autoridade. Então, a gente pode até, não é que pode, a gente até deve orar pelas autoridades, mas quando eles contrariam os ensinamentos de Deus,
nós devemos continuar com Deus e não com eles. Devemos continuar com o que Cristo ensinou, promovendo o bem e a verdade e a justiça, vencendo o mal fazendo o bem. É isso aí, a mensagem é essa, e espero ter ajudado aí na compreensão de todos, para que abram os olhos, né, para as coisas que estão acontecendo atualmente, que é muito importante. Não podemos ser inúteis, temos que participar ativamente. Cristo é o verbo é ação, é o contrário de omissão. Então ajam em nome das crianças que estão vindo, ajam em nome de uns pelos outros, cuidem uns dos outros, preocupem-se uns com os outros, porque triste é o povo e o país onde um não se importa mais com o outro. É isso aí, galera. Muito obrigado.